Olá, bom dia, graça e paz, seja muito bem-vinda ao nosso canal, seja muito bem-vinda para ouvir mais uma vez a reflexão da Palavra de Deus. Eu sou Meg Siqueira e estou mais uma vez aqui para trazer a reflexão da Palavra do Senhor e também estamos com uma semana muito especial. Estamos no mês de outubro, comemorando mais de 500 anos da Reforma. E nesse período nós achamos por bem fazermos algumas reflexões sobre grandes homens e mulheres da Reforma. Então nós estamos aí com a minissérie de grandes homens da Reforma Protestante e mulheres auxiliadoras na Reforma. Convido você a estar todos os dias aqui ouvindo e aprendendo um pouco comigo, conosco, e vamos estar aprendendo juntas. Eu com você e você comigo, sobre esses grandes mártires, né? Esses grandes homens e mulheres da Reforma Protestante. Pois bem, antes disso, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, ou melhor dizendo, capítulo 15, Marcos capítulo 15, versículo 40 e 41, onde a palavra de Deus vai nos dizer assim: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que havia subido com ele para Jerusalém. Então nós vemos aí no livro de Marcos esse texto que confirma, não é, a importância da mulher, o papel da mulher no evangelho, o papel da mulher em servir, em ajudar, em ser hospitaleira. Elas acompanhavam Jesus, elas serviam a Jesus, elas andavam com Jesus. Então, desde o início, o papel da mulher também é muito importante, muito fundamental na nossa história. E não foi diferente nesse século 14, 15, 16, 17, onde a Reforma Protestante se iniciou. Bom, e hoje nós vamos estar aprendendo sobre mais uma mulher. Nós aprendemos um pouco sobre a esposa de Calvino, sobre a esposa de Lutero, não é? A esposa de Lutero, quem lembra? Catarina Vambora. A esposa de Calvino, quem lembra qual o nome da esposa de Calvino? Lembra? Se não lembrar, você volta aí os vídeos e nós vamos estar relembrando quem era Idelete de Bury, né? A esposa de Calvino. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher que de verdade morreu pelo evangelho, morreu porque não se calou diante dos opressores, diante dos opositores, e ela verdadeiramente morreu queimada porque pregava a verdade, a palavra de Deus. O nome dela se chama Philippine Delons. Philippine Delons nasceu em Gangosfini. É um nome meio complicado, já não falo muito bem o português, imagine o francês ou o inglês. Mas vamos lá, não se atenham a isso, viu? Não fica observando a pronúncia, mas fica observando a essência, o estudo e a informação que nós estamos aqui para fazer. Tá bem? Amém? Então ela nasceu na França e ainda jovem casou com um jovem chamado Van Groberon. Eles congregaram na igreja da Reforma, a igreja estava reformada em Paris, e o seu esposo foi presbítero ali, olha que maravilha. Só que com 23 anos de idade, Philippine ficou viúva. No dia 4 de setembro de 1557, juntamente com centenas de franceses, ela participava de uma ceia do Senhor, um culto maravilhoso, com muita alegria. E quando eles estavam encerrando o culto, já pronto para vir embora para casa, eis que uma grande multidão tentava arrombar as portas de onde eles estavam, as portas ali daquela igreja. Então, era o povo, né, que inflamado pelo fanatismo, acreditava que aquele povo era o responsável pela derrota do exército francês. Tinha tido uma guerra ali, o povo francês tinha perdido, e então eles culpavam os crentes, os protestantes, né, que seriam os culpados daquela derrota. Alguns conseguiram escapar, alguns fugiram, mas a maioria
foram presos. Inclusive ela, Felipine Delons, foi presa e foi levada para a prisão e ficou ali por 1 ano, gente. Olha só, ela ficou presa durante 1 ano. O seu testemunho pela fé cristã foi tão firme que eles levaram para o isolamento, sendo sentenciada a um confinamento solitário. Além dela ser presa, ela se destacou ali no meio dos outros, porque ela não se calava, eles continuavam interrogando, perguntando as coisas para ela e exigindo que ela negasse a sua fé a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso. E ela muito firme, muito convicta, então eles se irritaram com isso, com a convicção dela, com a certeza dela no evangelho. E eles colocaram Felipine em um lugar solitário. Ela foi ali para solitária e ficou ali durante 1 ano. Depois desse isolamento, ela foi sentenciada e confinada à morte, gente. Ela foi realmente trazida ali de frente ao juiz, né, para o julgamento. Ela e mais 2 amigos dela, ela e mais 2 protestantes que foram presos juntos. E eles trouxeram ali para ser interrogada. O que eu achei interessante na história de Felipine é que quando eles a interrogavam, eles perguntavam a ela sobre a sua origem da fé, sobre por que ela estava ali defendendo essas teses, né? Ela estava ali falando dessa grande reforma, desse Deus, desse Jesus. Ela não respondia nada dela mesma. Ela não respondia nada com suas próprias palavras. Ela ia direto para a palavra de Deus. Ela ia direto para a Bíblia. E ela respondia conforme estava escrito na Bíblia. E ela dizia que ela respondia assim, porque o nosso mestre, o nosso Rei Jesus, respondia assim também, quando ele foi ali, teve ali a presença de Satanás nos montes, e tudo que Satanás falava com Jesus, ele dizia, está escrito. E Jesus respondia conforme a palavra. Felipine Delons também foi essa mulher corajosa, essa mulher ousada, cheia de Deus, cheia de inspiração divina. Ela estava decidida a não negar a sua fé e respondia tudo conforme estava na palavra. Olha que coisa linda, olha que riqueza de legado, olha que exemplo de vida que Felipine deixou para nós mulheres, né? Ela foi uma grande reformadora, ela foi considerada uma das mártires da reforma protestante daquela época. Olha só, 506 anos estamos fazendo esse mês de outubro da reforma protestante, e Felipine Delons foi uma das considerada uma das mártires da reforma protestante. Enfim, enquanto isso, ela estava ali presa e eles estavam no julgamento. João Calvino ainda tentou intervir com seus conhecimentos, com os franceses. Ele pediu para que intervisse, para que poupasse a vida de Felipine, para que poupasse a vida daqueles homens que estavam ali sendo sentenciados à morte, né? Condenados à morte, mas não teve êxito. Infelizmente, João Calvino fez de tudo para que eles fossem poupados, mas não houve nenhum sucesso, né? Então, porém não teve sucesso, então ela veio perante o juiz para o julgamento. A prova submetida foi bastante severa, mas suas respostas foram todas reiteradas nas escrituras. O único motivo da sua prisão e condenação foi apenas porque ela não negou a fé, não negou a Jesus Cristo de Nazaré. Em 27 de setembro de 1558, Felipine foi sentenciada à morte juntamente com seus 2 amigos. Em praça pública foram queimados vivos, mas com Felipine eles torturaram mais. Talvez pelo fato dela ser mulher e ter tanta coragem, tanta ousadia, não é? Eles achavam talvez ali um desrespeito por conta dela ser mulher. Naquela época o preconceito com a figura feminina ainda era maior, né? Talvez por isso. Então, com Felipine, eles fizeram diferente. Eles pegaram uma tocha de fogo, eles queimaram seus pés, ela ainda viva, para que ela viesse a sentir dor, torturaram dessa forma. Depois, eles começaram a queimar a sua face, o seu rosto. E depois que eles queimaram os pés e o rosto de Felipine, eles a estrangularam, e depois de estrangulada, eles ali amarrado naquela estaca, eles atearam fogo. Então, Felipine faleceu
né, em 1558, em 27 de setembro de 1558, dessa forma, tão triste. O sangue dos mártires, queridos, foram a semente da igreja. A morte de Filipine não foi em vão. Foi graças a Deus, foi graças a ela que hoje nós estamos aqui, os protestantes, os cristãos, não é? A resposta desse povo que morreu aí em defesa do evangelho e não negando a sua fé. Ela trouxe muitos frutos importantes, não é? Contribuindo para o avanço do protestantismo. Então, esse foi um pequeno resumo da história de Philippine Delance. Eu espero que você tenha aprendido um pouco, eu espero que você tenha entendido e que Deus, na sua infinita bondade, nos dê coragem, nos dê força para que nós também possamos ser mulheres reformadoras dessa época, mulheres onde podemos abrir a nossa boca e falar do amor de Cristo e proclamar o evangelho de Cristo, seja em casa, na família, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança, onde você estiver, que nós também possamos saber falar, ter a coragem, a ousadia para proclamar o reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe e te guarde, que as graças do Senhor seja contigo. E lembre sempre disso, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus te abençoe, um forte abraço de Meg Siqueira. Fique com Deus.